mais um tópico que você precisa entender antes de começar a escrever programas a sério é o tipo de dados lista e o seu primo dicionários, que são duas novas estruturas que a gente vai ver nesse nosso curso. Listas e dicionários podem conter vários valores, o que torna mais fácil escrever programas que lidam com grandes quantidades de dados. E como as próprias listas podem conter outras listas, você pode usar elas para organizar os dados em estruturas hierárquicas. Nessa aula, especificamente, a gente vai discutir os fundamentos das listas. Também a gente vai estudar os seus métodos, que são funções vinculadas a valores de um determinado tipo de dados. E em seguida a gente vai cobrir brevemente os tipos de dados de sequência, que são listas, duplas e strings. E então, na próxima aula, a gente vai ver o tipo de dados dicionário. O tipo de dados lista. Uma lista é uma estrutura de dados do Python que pode armazenar vários valores em uma única variável, inclusive de tipos diferentes, igual eu falei na aula de apresentação. Um exemplo de lista é o seguinte: gato, morcego, rato, elefante. Os 4 valores aqui são strings. Assim como os valores da string são digitados com aspas para marcar onde a string começa e termina, uma lista começa com um colchete de abertura e termina com um colchete de fechamento, igual está mostrado no slide. Os valores dentro da lista também são chamados de itens. Os itens são separados por vírgulas, ou seja, são delimitados por vírgulas. Então vamos supor os seguintes comandos em uma shell interativa. Veja aqui comigo no exemplo 2. Eu tenho uma lista que recebe o item gato, morcego, rato e elefante. E no shell interativo do Python, eu simplesmente digito lista e vai aparecer a minha lista com os valores que eu acabei de salvar, que são gato, morcego, rato e elefante. Digamos que você tem a lista gato, morcego, rato e elefante, armazenada em uma variável chamada lista. Código Python, lista na posição 0 seria avaliado como gato. E lista na posição 1 seria avaliado como morcego e assim por diante. O número inteiro dentro dos colchetes que seguem a lista é chamado de índice. O primeiro valor da lista está no índice 0, o segundo está no índice 1, o terceiro valor está no índice 2 e assim por diante. Observe que como o primeiro índice é o 0, o último índice é 1 a menos que o tamanho da lista. Então, uma lista de 4 itens tem 3 como seu último índice. Caso você use um índice que exceda o número de itens da sua lista, o Python vai gerar um erro do tipo que está mostrado aqui no slide, index error. Nesse caso aqui, ele diz que o índice da lista que você passou está fora do intervalo. Outra coisa, o Python ele vai apresentar uma mensagem de erro do tipo index error se você usar um índice que exceda o número de itens da sua lista. Por exemplo, no exemplo do slide 4, onde eu tenho uma lista contendo 4 itens e eu coloco para mostrar a lista na posição 1000. Então, obviamente, como não existe essa posição na lista, o Python vai lançar um erro do tipo index error. No caso aqui, list index out of range. Quer dizer o quê? O índice da lista que você passou está fora do intervalo da lista. Outra coisa, os índices podem ser apenas valores inteiros, jamais podem ser decimais. Por exemplo, aqui no slide do lado direito, tem uma lista, a mesma lista do exemplo 4, porém eu dou um print para mostrar o item na posição 1.0 da lista. Então, o Python lança o erro do tipo type error, dizendo que os índices da lista devem ser inteiros ou fatias, que a gente vai ver mais à frente o que significa isso, e não floats, não decimais. As listas também podem conter outras listas e os itens nessas listas de listas podem ser acessados por meio de vários índices, como no exemplo do slide. Então aqui, pessoal, a gente tem uma simulação de matrizes, todo mundo acho que sabe o que é uma matriz pode ter N dimensões e no caso a gente pode simular uma matriz no Python através de listas também. O primeiro índice dita qual item da lista usar e o segundo indica o item dentro do item da lista. Por exemplo, lista no campo 0 e depois 1 imprime morcego, que é o segundo item da primeira lista. Se você usar apenas um índice, o programa imprimirá o item completo nesse índice da lista. Então, automaticamente, se você usar apenas o índice do campo esquerdo, digamos assim, ele vai mostrar a lista completa desse item que você passou. Índices negativos. Apesar dos índices das listas sempre começarem com 0 e ir aumentando, né? Até agora foi assim que a gente viu, existe outra maneira de usar índices, que é através de índices negativos. Você pode usar números inteiros negativos para o índice, assim como valores positivos também.
O valor inteiro menos 1 se refere ao último índice em uma lista. Então, toda vez que você quiser saber qual é o item da última posição de uma lista, você pode acessar ele através do índice menos 1. O valor menos 2 se refere ao penúltimo índice em uma lista e assim por diante. Vamos considerar esse seguinte exemplo no shell interativo do Python. Eu tenho a mesma lista de antes, com gato, morcego, rato, elefante. Se eu digitar lista menos 1, ele vai mostrar elefante, lista no campo menos 3, morcego, ou mais lista menos 1, mais tem medo do lista no campo menos 3. Vai mostrar o seguinte, né? Aqui ele está fazendo uma concatenação. Já que tudo é string, não precisa de nenhuma função para fazer isso. Vai mostrar o quê? O elefante tem medo do morcego. Assim como um índice pode obter um único item de uma lista, uma fatia pode obter vários itens de uma lista na forma de uma nova lista. Uma fatia é digitada entre colchetes, como se fosse um índice realmente, mas tem dois inteiros separados por 2 pontos. Observe aqui a diferença entre índices e fatias. Span 2 é uma lista com um índice, um inteiro, e Span 1, 2.4, é uma lista com uma fatia. Então aqui, quando eu estou falando de fatia, eu tenho 2 inteiros. Em uma fatia, o primeiro inteiro é o índice, onde a fatia começa. O segundo inteiro é o índice, onde termina a fatia. Uma fatia vai até, mas não inclui, o item do segundo índice. Vamos ver o seguinte exemplo do shell interativo do Python. Tem uma lista com gato, morcego, rato, elefante, aquela mesma lista do início dos slides. Se eu digitar lista 0, 2.4 e dar Enter, eu vou mostrar a lista inteira, do primeiro ao quarto elemento. Se eu digitar 1, 2.3, eu mostro apenas morcego e rato. E se eu digitar 0 menos 1, eu mostro gato, morcego e rato. Como um atalho, você pode omitir um ou ambos os índices em qualquer lado dos 2 pontos na fatia. Deixar de fora o primeiro índice é o mesmo que usar o 0, ou o início da lista. Deixar de fora o segundo índice é o mesmo que usar o comprimento da lista, que cortará até o final da lista. No exemplo 7, a gente tem uma aplicação disso. No segundo print da lista, a gente omite o primeiro índice, deixa só o segundo, que é o número 2. Então é mostrado gato e morcego. No outro exemplo, a gente coloca só o índice do lado esquerdo. E no último exemplo, a gente não coloca nenhum índice, deixa só os 2 pontos. E com isso, a lista inteira vai ser mostrada. A função len, ela vai retornar o número de itens que estão em uma lista passada a ela, da mesma forma que pode contar o número de caracteres em um valor de string. Então, se digitar aqui nesse exemplo aqui, len, lista, passar a lista como argumento, o meu retorno vai ser 3, porque essa lista aqui tem 3 itens, gato, cachorro e alce. Alteração de valores em uma lista com índices. Geralmente, um nome de variável fica no lado esquerdo de uma instrução de atribuição, como x recebe 42. Porém, você também pode usar um índice de uma lista para alterar o valor nesse índice. Por exemplo, lista 1 recebe cachorro, significa atribuir a string cachorro à posição 1 da lista. Vamos ver o exemplo do slide. Eu tenho uma lista com gato, morcego, rato e elefante. Depois faço lista no campo 1 recebe cachorro, então é o segundo item que vai mudar. Então eu coloco para mostrar a lista, para ver o estado dela corrente após essa alteração. E o que é mostrado é gato, cachorro, rato e elefante. Então gato substituiu o item morcego da lista. Depois eu faço lista 2, lista no campo 2 recebe lista no campo 1 e coloco para mostrar a lista. E aí então eu tenho gato, cachorro, cachorro, elefante. Lista no campo menos 1 recebe 1, 2, 3, 4, 5. E o resultado é que o último elemento da lista passa de elefante para 1, 2, 3, 4, 5. Listas podem ser concatenadas e replicadas como strings. O operador mais combina duas listas para criar uma nova lista. E o operador asterisco pode ser usado como uma lista e um valor inteiro para replicar a lista, como se fosse um operador de multiplicação. No slide é mostrado alguns exemplos. Eu concateno a lista 1, 2, 3 com a lista A, B, C. Vocês veem que o resultado é realmente uma concatenação. Eu tenho uma lista x, y e z e multiplico por 3. Eu tenho uma replicação. Essa lista x, y, z ela é replicada 3 vezes. E logo mais abaixo eu tenho um outro exemplo de concatenação de lista. A instrução del exclui itens de uma lista. Del vem de delete. Todos os itens na lista, após o item excluído, serão movidos um índice acima. É assim que funciona em uma lista. Por exemplo, vamos ver aqui as seguintes instruções feitas em um shell interativo do Python. Eu tenho aquela lista de costume, depois eu dou del, lista no campo 2 e boto para mostrar a lista. Com isso a gente vê que o item rato é excluído da lista. Se eu faço del lista 2 novamente, eu tenho que o item elefante é excluído da lista. Usando loops for com listas.
Para iterar sobre os itens de uma lista, uma técnica do Python é utilizar a instrução range, que a gente já conhece, combinada com a função len, que vai dar o tamanho da lista. Por exemplo, uma lista chamada suprimentos, com canetas, grapeadores, lança-chamas e fichários. E eu uso um for e in range tamanho de suprimentos e vou mostrar todos os itens que estão nessa lista de suprimentos, usando para isso uma função print. Então, como eu quero colocar um texto a mais aqui, eu uso a função str para mostrar o item do for, que é um inteiro. E logo a mais, para mostrar o item dos suprimentos, eu faço suprimentos no campo i, porque i é um inteiro aqui, e suprimentos no campo i vai me dar o iésimo elemento. E o resultado vocês podem conferir nessa caixa aí embaixo. Os operadores in e not in. Você pode determinar se um valor está ou não em uma lista apenas usando os operadores in e not in. Como outros operadores que a gente viu durante o curso, in e not in, eles são usados em expressões e conectam sempre dois valores. Um valor a ser procurado em uma lista e a lista onde ele pode ser encontrado. Essa lista pode ser uma string, pode ser um texto contendo várias palavras, que são várias strings, uma lista de itens, independente do item que for, e várias outras coisas aí em outros tipos de estrutura de dados. Essas expressões elas serão sempre avaliadas como um valor booleano. Então, quando você usa in ou not in, sempre você vai ter um retorno de true ou false. Imagine que a gente digite as seguintes instruções no shell interativo do Python. A palavra olá em uma lista aqui. E essa lista contém os seguintes itens: olá, oi, tchau e adeus. Bom, aqui eu estou perguntando para o Python se a palavra olá, exatamente do jeito que está escrito aqui, está contido nessa lista aqui que tem algumas palavras. Tem a palavra olá, oi, tchau e adeus. A resposta deverá ser true, que significa aqui verdadeiro. A palavra olá está nessa lista aí do lado direito do operador in. Em seguida, eu tenho um exemplo aqui criando uma lista chamada x. Essa lista tem as palavras olá, oi, tchau e adeus. Depois eu pergunto se até logo está nessa lista x ou não. E o retorno é false. O outro teste é o seguinte. Eu pergunto se a palavra olá não está em x. É o contrário do que a gente viu até agora. É o not in. E vai dar o resultado falso. Por que falso? Porque o olá está dentro da lista x. Por fim, a gente tem um exemplo até logo, também utilizando o not in, e eu pergunto para o Python se a frase até logo está na lista x ou não. E o resultado é true. Até logo não está em x. Vamos ver mais um exemplo. Esse programa aqui do slide, ele permite que o usuário digite um nome de animal de estimação e, em seguida, verifique se o nome está na lista de animais de estimação. Então, eu tenho uma lista aqui chamada My Pets, que tem o nome Ted, Mel e Thor. Depois eu jogo no console a seguinte frase: entre com o nome do animal de estimação. Para ler do teclado, lembrem, a gente usa a função input e a gente tem que armazenar o resultado dessa função input, que é algo lido do teclado, em uma variável. No nosso caso aqui, a gente escolheu uma variável chamada nome. Em seguida, a gente pergunta se nome não está na lista dos pets. Caso isso seja verdadeiro, caso o nome não esteja na lista MyPets, então vai ser mostrado na tela: eu não tenho um animal chamado e o nome do animal. Se não, vai mostrar na tela o nome do animal e em seguida o texto é meu animal de estimação. Agora aqui a gente tem um quiz para te testar como que a gente está indo até agora nessa aula sobre listas. A pergunta é o seguinte: quais das afirmações a seguir são verdadeiras para as listas Python? Letra A. Um determinado item pode aparecer em uma lista mais de uma vez? Letra B. Todos os elementos de uma lista devem ser do mesmo tipo. Letra C. Esses representam a mesma lista. A, B, C, C, A, B. Letra D. Em teoria, não há limite para o tamanho de uma lista. E letra E. Uma lista pode conter qualquer tipo de item, exceto outra lista. E aí, quais dessas opções aqui são verdadeiras para listas em Python? Vocês podem pausar o vídeo agora. Tomem aí uns 5, 10, 15 minutos, pensem um pouquinho e eu já vou direto para a resposta aqui. As alternativas corretas são a letra A: um determinado item pode aparecer em uma lista mais de uma vez, e a letra T: em teoria, não há limite para o tamanho de uma lista. Em teoria, somente por quê? Porque o computador é uma
É uma entidade, digamos assim, é uma entidade física. E como entidade física, formada por matéria, ela tem um limite, que é a memória do computador. Então, por mais que você crie uma lista grande e ache que ela nunca pode parar de crescer, a verdade é que ela pode. E o limite é o tamanho da memória do computador. Se você cria uma lista grande o suficiente para estourar a memória do computador, seu computador provavelmente vai travar, vai parar de funcionar. Exercício para a aula de laboratório. Escreva um programa Python para obter o maior número de uma lista. Agora aqui os exercícios começaram a ficar mais interessantes um pouquinho, porque com lista a gente pode fazer muitas coisas legais. Então eu tenho uma lista aqui, por exemplo, tenho o número 8, menos 5, 22 e menos 3, e dessa lista aqui o número 22 é o maior. Então como que a gente pode criar um código para encontrar esse número 22? Operadores de atribuição expandido. Ao atribuir um valor a uma variável, você frequentemente vai usar a própria variável. Parece confuso, né? Vamos entender. Por exemplo, após atribuir 42 à variável span, aqui no exemplo, você aumentaria o valor de span em uma unidade com o seguinte código. Span recebe 42, span recebe span mais 1. Se você for mostrar span depois, você vai mostrar 43. Isso é confuso na computação? De certa forma é. Porque como que duas coisas com o mesmo nome podem fazer funções diferentes? Porque estão fazendo funções diferentes, né? Vou explicar agora. Dependendo do lado que você está do operador, a função da variável ela pode mudar. Então, quando você tem um operador de atribuição, que é o símbolo de igual aqui, ele vai atribuir um valor a uma variável é um espaço na memória, e o nome da variável é um rótulo para esse espaço da memória. O que temos do lado esquerdo é um espaço na memória que vai receber alguma coisa. Vai ser armazenado nele. E do lado direito, eu vou usar o valor atual que está armazenado na memória, cujo o label, né, o rótulo, é esse nome da variável. Então, vamos lá. Aqui na linha 2, o span do lado esquerdo do sinal igual, ele é o espaço da memória que vai receber. Do lado direito, eu estou acessando esse valor. Então, o span recebe 42 mais 1. E por isso o valor 43. Como atalho, também você pode usar o operador de atribuição aumentada ou expandido, que é o mais igual. Vai fazer a mesma coisa, tá? Então, span recebe 42, span recebe mais igual 1. No final, eu vou mostrar span e na tela vai aparecer 43. Então, são duas maneiras de fazer a mesma coisa. Uma mais compacta que a outra, e aí vai depender do estilo de programação de vocês. Existem operadores de atribuição aumentado ou expandido para os operadores de mais, de menos, multiplicação, divisão, resto da divisão, todos descritos na tabela aqui do slide. O operador mais igual, ele também pode fazer a concatenação de string e lista. O operador mais igual, ele também pode fazer a concatenação de string e lista. E o operador asterisco igual, sinal de igual, ele pode fazer a replicação de strings e lista. Vamos digitar o seguinte no shell interativo do Python. Eu crio uma variável span, ela recebe a string olá e uma vírgula, e depois eu faço span mais igual mundo. Se eu for mostrar a variável span, que eu acabei de fazer uma operação com ela, eu vou ter como resultado olá mundo. Então aqui a gente pode ver que teve a concatenação de strings. No outro exemplo, logo abaixo, eu tenho uma variável x e ele recebe uma string Maria entre colchetes. Isso quer dizer que a minha variável x ela é uma lista. Se eu faço x asterisco igual 3, eu vou estar replicando por 3 essa minha lista. Então, quando eu for mostrar o x, eu vou ter uma lista com 3 nomes Maria. Métodos. Um método é a mesma coisa que uma função, exceto que ele é chamado por um item específico. Por exemplo, se um item de uma lista foi armazenado em span, você chamaria o método da lista index, que a gente vai ver mais na frente, nessa lista da seguinte maneira: span.index e entre parênteses olá. Então, o método ele sempre está ligado com um item, com um tipo de dado, diferente da função que é mais genérica. A parte do método vem depois do item, sempre separada por um ponto. Também tem essa característica.
Cada tipo de dado possui seu próprio conjunto de métodos e o tipo de dado de lista, por exemplo, ele tem vários métodos que são úteis para localizar, adicionar, remover e, em geral, manipular valores em uma lista. Os itens de lista têm um método chamado index, que ele recebe um item, e se esse valor existir na lista, o índice do item ele é retornado. Caso o item não esteja na lista, o Python vai produzir um erro do tipo velho erro, que vai dizer que você está acessando um valor que não existe na lista. Vamos digitar o seguinte no shell interativo do Python. Spam recebe uma lista, um oi, olá, adeus e tchau. Depois eu faço a chamada do método spam.index e passo a string olá. Essa função vai retornar a posição de olá na lista, no caso aqui a posição é 1. Lembrando que a lista começa na posição 0. Se eu faço spam.index tchau, vai retornar o 3. E se eu fizer spam.index até logo, vai dar um erro do tipo velho erro. Né? Ele vai dizer que até logo não está na lista. Adicionando itens a listas com os métodos append e insert. Caso você queira adicionar novos itens na lista, você pode usar os métodos append e insert. Eles servem para adicionar itens em uma lista, mas de maneira diferente. Vamos ver aqui no exemplo. Eu tenho uma lista chamada spam, com os itens gato, cachorro e morcego. Depois eu faço a chamada de append, passo como argumento aos. A chamada do método append, no exemplo do slide que a gente acabou de ver, ele adiciona o argumento ao final da lista. Enquanto que o método insert, ele pode inserir um valor em qualquer índice da lista, em qualquer lugar da lista, inclusive no final, igual o append faz. A chamada do método append, no exemplo do slide que a gente acabou de ver, ele adiciona um argumento ao final da lista. Enquanto que o método insert, ele pode inserir um valor em qualquer lugar da lista, inclusive no último lugar, igual o append. Porém, a função insert ela tem dois argumentos. O primeiro é o índice para o novo item e o segundo é o argumento. E o segundo argumento é o próprio item que você vai inserir. Então, a diferença da função insert para a função append é que a função insert você tem que passar a localização onde você quer inserir o item. No exemplo aqui, a gente tem a mesma lista, gato, cachorro, morcego, e a gente faz spam.insert 1 e galinha. Então, a gente vai adicionar galinha na posição 1, removendo valores de uma lista. O método remove, ele recebe o valor a ser removido da lista em que ele é chamado. Então, para você remover um item de uma lista, basta apenas chamar a função remove e passar o nome do item, exatamente como ele está na lista, que ele vai ser removido da lista. Caso você tente excluir um valor que não existe na lista, obviamente vai dar um erro. Se o item aparece várias vezes na lista, apenas a primeira instância do valor será removida, tá? E não serão todos. A primeira aparição do item vai ser removida da lista. No exemplo aqui, a gente tem uma lista. A gente tem uma lista spam, com gato, morcego, rato, gato, chapéu e gato. Se a gente digitar spam.remove gato, ele vai remover só a primeira ocorrência de gato. Além da função remove, a gente também tem a função del, do Python. Ela é boa para usar quando você conhece o índice do item que você deseja remover da lista, de forma semelhante à função insert. E o método remove ele é útil quando você sabe o valor exato que você deseja remover da lista. Ordenação de itens de uma lista. Uma das coisas mais importantes da computação, de tipo de algoritmos, é ordenação de valores, de itens, etc. Tá? Isso aqui é bastante útil, principalmente quando você quer fazer um algoritmo para solucionar algum problema. Listas de valores numéricos ou listas de strings eles podem ser ordenadas em Python também, com uma função muito simples, que é a função sort. Então vamos ver aqui no exemplo como é que ela funciona. Eu tenho uma função spam com 2, 3, 14, 1 e -7. Eu chamo a função sort, ele ordena. Depois eu tenho uma lista com strings, ele ordena também, de acordo com a primeira letra. E se tem empate, segue para a segunda e assim por diante.
E a função sort, essa é a utilização mais básica dela. Ela tem várias outras opções. Por exemplo, você pode ordenar da forma inversa. Você pode escolher o tipo do algoritmo, porque na ordenação tem um quick sort, merge sort, tem um bucket sort, tem um bubble sort, tem um session sort, tem um selection sort. Tem vários tipos, cada um com uma complexidade diferente. Exercício. Escreva um programa Python para remover valores duplicados em uma lista. Então eu tenho uma lista com possíveis valores duplicados nela e eu quero uma lista sem esses valores.